como que você se sente, doutora Márcia, com dois tesouros preciosos, né? Porque você não tem hoje uma dimensão, mas no céu você vai ter de quantas pessoas você ajudou. Sim, Isso é muito bonito, né? Isso é muito bom. te deixa feliz, né? Me deixa muito feliz porque eu recebo esses feedbacks das pessoas, sabe? Das mulheres que estão lendo o Conectadas, Sim. pessoas que às vezes estão ali no meu escritório contando uma história e teve uma cliente que ela falou assim, olha, meu filho está acamado porque aconteceu isso, isso e isso com ele. Eu falei, leva esse livro para ele. Porque ele tinha passado uma dificuldade. Como Claro. se chamou Valentes, uma jornada de superação. Exato. Então, todas as pessoas que eu encontro estão passando certa dificuldade. Eu vou lá, presenteio. Eu até falei para você aqui que o e-book desse livro eu envio para as pessoas. Isso é muito bonito, é. Porque a pessoa que tiver interesse em pegar um conteúdo ali, Ser abençoado. a ser abençoada, abrir a mente um pouquinho, ver essas histórias de superação, Exato. vai fazer diferença na vida da pessoa. Isso é muito importante, isso é muito bom. E tem planos para o terceiro livro? Eu já fui convidada, mas eu neguei. É tempo também, demanda tempo, Sim, né? sim, porque eu quero fazer outros projetos. Ah, perfeito. Eu também estou montando por exemplo, aqui tem mais uma sala ao lado do meu escritório que eu Perfeito. aluguei para a gente fazer também as reuniões com as mulheres. Ah, isso é bom. Tem lá na minha casa, que meu marido está fazendo um escritório, eu pretendo fazer um estúdio também. Isso é muito bom. Para a gente divulgar a palavra, para a gente fazer isso é live. ótimo, parabéns. Isso eu é estou muito fazendo bom. isso. E vai ser ótimo, porque aí você vai estar abençoando mais vidas, Sim. mais pessoas, né? Porque senão eu fico só escrevendo livro. Verdade. Agora eu vou pegar o conteúdo do livro e vou colocar para fora. Isso aí. Entendeu? E vai ajudar muitas pessoas, porque você tem um dom da escrita e você tem o dom da palavra. Então isso vai ser muito bacana, né? Muito legal mesmo. Obrigada. E hoje a gente queria passar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo o programa. A gente está vivendo um período, no Brasil, no caso, triste, né? Com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E palavras, de repente não vai resolver a situação do povo lá, porque eles precisam de ajuda mesmo. Mas para as pessoas que são céticas, que já gostam de falar, tá vendo? Cadê Deus? Sim. Aonde que está Deus? E aí, como que a gente consegue mostrar para as pessoas, não para as pessoas céticas, que eles não querem saber de Deus, mas para as pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande, como é que a gente chega lá, doutora Márcia, e fala, olha, Deus te ama, Deus existe. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Assim como você disse, eu não consigo ter uma dimensão do que está acontecendo lá. A gente está longe. A gente vê na televisão, mas acho que não dá para ter noção de 10% do que está acontecendo lá. Ou do que as pessoas estão sofrendo. Exatamente. E o que eu fiz? Quando eu soube desse momento aqui, agradabilíssimo do podcast, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Eu perguntei ao pessoal, onde está Deus nas dificuldades? Exato. E as pessoas que responderam lá no Facebook e no Instagram, responderam, está onde sempre esteve, no meu coração, bem próximo, né, no lugar dele. Ele não perde o lugar dele, né, de ser Deus Todo-Poderoso, né, onipotente. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, independente daquilo que aconteça. Então, a mensagem que eu posso deixar para essas pessoas é que esse é um momento de dor, é um momento realmente de sofrimento, que tem que... por exemplo, quando eu escrevi sobre as fases do luto, não é só perder um ente querido, é você perder uma moradia, é você perder um animal de estimação, você perder um objeto de que você tem um valor sentimental. Sim. Tudo isso implica no luto. É verdade. Então, o luto ele tem suas fases e é necessário, né? Algumas pessoas, eu até escrevi também esse livro porque eu entendo que Deus me deu tanta paz que eu não passei por todas essas fases do luto. Mas tem a fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão. Porque e você só passou depois. por um momento difícil, verdade. Exato. Então eu consigo falar do meu momento, do meu sentimento. E por que é bom as pessoas entenderem sobre isso? Até pesquisar na internet. Claro, eu não falo nem ler só o livro. Por quê? As pessoas, elas não sabem dar nomes aos seus sentimentos. Às vezes, a pessoa está passando uma certa dificuldade, não falo da catástrofe, tá? Mas a pessoa
passando algum problema, eu falo, o que você está sentindo? A pessoa não sabe explicar o que está sentindo. Então é bom a pessoa pesquisar, estudar, entender, para que ela dê nome a cada sentimento. Quando ela descobrir cada sentimento, ela vai tratar esses sentimentos, vai procurar um especialista e vai tratar. Agora, o que dizer para essas pessoas, que foi o que você me perguntou? Viver esse luto que infelizmente existe, ele é uma situação de calamidade, de tristeza e infelizmente não vai ter o que dizer para essas pessoas para elas deixarem de viver isso nesse momento. Mas eu penso que a Bíblia, ela nos ensina muito, ela nos ajuda muito, fortalece muito. Quanto mais conhecimento de Deus a gente tem, mais fortalecido a gente fica. Quando olha lá para a eternidade, quando olha para ali para o fim de todas as coisas, que está em Apocalipse, diz que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, que as pessoas possam se pautar naquilo que Deus diz, na história que a gente vai viver, no pós-período de pouco tempo que a gente está passando aqui. Sabe? Eu acho que aqui é bem passageiro. Exato. E às vezes as pessoas não gostam de falar sobre morte, sobre eternidade, porque isso envolve ela deixar, né, a vida que ela tem, a carne, a vida terrena, a família. Só que o que Deus tem preparado para a gente na eternidade é muito melhor. E as pessoas que não buscam Deus, né, enquanto estão aqui, fica pior para elas, porque elas não gostam de falar em morte, em catástrofe, em decepções. Mas tem que saber lidar com isso, porque infelizmente faz parte da vida do ser humano, né? E é claro que as pessoas céticas, que já não acreditam em Deus, vão dizer, eu não falei? Deus não existe. É um grupo. Sim. E tem aquele grupo que, de repente, são de alguma denominação e que, mediante essa desgraça que infelizmente aconteceu, eles vão abandonar Deus. Sim. Mas é o que você falou, um momento de repente de revolta, um momento de questionamentos. Tem. Mas como a doutora falou no início, Deus é Deus na riqueza, na desgraça. Tem um personagem da Bíblia que posso dizer que ele passou um pouco por isso ou pior, que é Jó. Sim. E Jó, ele sabe o que é perder gente da família, ele soube o que foi perder, que ele perdeu 10 filhos de uma vez. Bens, né? Perdeu os bens, a riqueza, o luxo, tudo, né? Então, quando a mulher dele perguntou onde que está Deus, no meio de tudo aquilo, né? Ele continuou sendo fiel acreditando que Deus... ele falou, Deus está comigo na riqueza, ele está comigo na pobreza, então... Sim. Né? Eu acho que esse deve ser o nosso pensamento, né? No meio de tanta dificuldade. Sim. Essa fase que eu perdi meu irmão foi justamente a época que cantava muito aquele louvor. Foi no início que estava cantando aquele louvor sobre Jó, acho que é Midian Lima que canta, né? Eu não vou lembrar também, mas eu sei. Cantar, mas você sabe qual é o louvor. Sei. E Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aí. Então, em todas as situações, bendito é o nome do Senhor. Eu cheguei a comentar com você, mas se você conversa com muitas pessoas, entrevista muitas pessoas, eu vou comentar novamente. É bom, por favor. Ele teve o ato fúnebre ali na capela de Saquarema. O seu irmão que sofreu um acidente. Muita gente, Saquarema inteiro, porque ele era muito querido das pessoas assim mais idosas, as mais jovens, crianças. Sim. Ele gostava de skate, gostava de prancha, de moto. Então, assim, as criancinhas viam. Ele largava com as criancinhas para elas brincarem. Então, assim, respeitava os idosos. Então, assim, tinha muita gente. Eu abraçava todos, que os amigos dele, pessoas que eu às vezes não tinha muita proximidade, mas foi um momento que a gente estava ali se ajudando, né? E a gente foi da capela, ali perto do fórum, em Saquarema, até lá o local onde ele foi enterrado, que é atrás da igreja de Saquarema, onde um amigo dele cedeu a urna funerária da mãe dele, que já tinha sido enterrada lá. A igreja de Saquarema que você fala, aquela ali do altinho da praia? Do alto, me falaram que ali só enterra padre, ou é mito? Ali, não sei te dizer, não sei te dizer. Olha, que interessante. Eu não sei se ainda está tendo enterro, porque aí abriu para
Sampaio Correia, né? Ah, tá. Mas nessa época ainda tinha e teve que abrir. Foi o amigo dele que cedeu para nós essa urna funerária. Sim, sim. E aí foi todo ele cantado da harpa cristã e louvores, né? Claro. Para Deus. Claro. Não digo assim, é porque as pessoas fazem muito essa pergunta, onde está Deus, né, no meio da dificuldade. Mas é o que você falou, são pessoas céticas. São pessoas céticas. Porque se a pessoa tiver aberta a ter uma experiência mínima com Deus, falar assim, não, vou fazer prova, vamos ver se Deus é capaz de tocar no meu coração, ela ficar disponível. Se Deus quiser, Ele toca no coração dessa pessoa, ela muda o pensamento. Quantas pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas famosas, pessoas, né, escritores, autores, que de repente tiveram conhecimento de Deus e mudaram o pensamento. Mas por experiência. posso falar, mas também é muita hipocrisia do ser humano, porque na hora que está tudo bem, ninguém faz essa pergunta. Não. Onde que está Deus? Eu estou com dinheiro, eu estou com isso. Então, Deus, Deus não interfere Olha, nisso aí. Tem uma passagem bíblica que é da mulher cananeia. Sim. Ela é uma mulher pagã. A Bíblia diz que ela é uma mulher pagã. Exato. Jesus ele está saindo ali de cidade em cidade. Ela encontra com ele e ele concede a ela, por misericórdia, o milagre que ela queria, que era a cura da filha dela. Uma mulher pagã. Que não era judia. Não era judia. Então, ele não veio só para Crentes, judeus, não. para qualquer um que se aproximar dele. Exato. Qualquer um que se aproximar. Então, a gente pode estar em ruínas, a gente pode ter perdido tudo, mas se a gente se voltar para ele, a gente tem o coração aquecido. Exato. A gente tem, sabe, a paz de Deus que excede todo entendimento. E a gente tem que entender também, doutora Márcia, que é muito fácil colocar a culpa em Deus, sendo que a gente precisa entender todo o contexto. Então, eu procurei saber um pouco da história lá onde teve a catástrofe no Rio Grande do Sul, na cidade propriamente dita, né? Porque alagou até o estádio. Eu falei, como assim alagou o estádio? Eu fiquei assim, meio que boladão assim, né? Numa linguagem carioca. Preparado, e aí eu comecei a pesquisar o motivo, porque teve um momento no Rio de Janeiro que começou a alagar perto do Maracanã. E a prefeitura fez uma solução ali. E aí só que no Rio Grande do Sul, como alagou o estádio de Porto Alegre, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui na história, em 1900 e varada, lá atrás, tudo aquilo ali era Rio. Tudo aquilo ali era o Rio. Ou seja, a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano, no geral, que tomou o local da natureza e com o tempo, óbvio, né? Porque o homem, aqui no Brasil, eu admiro muito a cultura oriental, a japonesa. Pode ver que os japoneses, eu sempre falo isso aqui nos meus programas, eles evitam jogar um papel de bala na rua. Eles têm consciência que aquilo pode reverter contra eles. E o brasileiro, no geral, infelizmente, não tem essa cultura de evitar o lixo na rua, de evitar... E então, gente, a natureza chega um momento que vai gritar, porque a gente não está cuidando, primeiro, do nosso sistema solar, do nosso ecossistema, a gente não está cuidando do meio ambiente, então vai chegar um momento que a conta vai vir, lamentavelmente, e alguém vai sofrer, alguém vai pagar por decisões do homem. Avançar para uma área ambiental, as condições climáticas, tudo isso tem muita mão do homem. Tem muita mão do homem. Tem muita mão do homem. Às vezes por ganância. Exato. Então a gente sabe que, né, as consequências vêm. Era pra gente morar num paraíso, tudo perfeito. Desde o pecado, tudo foi se alterando, degradando, diminuindo a idade, a mulher tendo dores de parto, o homem tendo que trabalhar, foi tudo ficando mais difícil. Exato. Então... Em Maricá, a gente teve uma ressaca lá agora, saiu até nos telejornais, né? Como que o mar invadiu algumas ruas de Maricá. Mas vai olhar a história no passado. Era mar. Sim. Gente, então não tentem colocar a culpa em Deus. Não. Né, doutora Márcia? Exatamente. Ela é triste, é muito triste, a gente fica triste. Mas a gente entender que o homem ocupou o local da natureza, né? Porque o natural, lá onde teve as enchentes em Porto Alegre, o natural ali era o rio mesmo.
Aí o homem foi aterrando. Então, eu morro de medo de morar em local aterrado. E aí, por exemplo, a pessoa quer, eu quero um condomínio beira-mar. Aí tem aquela área lá, pronto. Que é aterrado. Aí Você não sabe o dia da manhã. complica um pouco, né? Complica. Você não sabe o dia da manhã. Então, é muito fácil colocar a culpa em Deus. Você que não crê, é muito fácil você aproveitar a situação e usar a internet para detonar Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está tirando milhares de pessoas de dentro de uma igreja cristã. Porque as pessoas, coitada, perdeu tudo, está sofrendo, perdeu o filho, perdeu o bebê, perdeu o irmão. Aí a pessoa vê uns comentários desse na internet e acaba, às vezes, se deixando levar. Uma revolta contra Deus, que na verdade não deveria acontecer. Exato. Né? E eu perdi minha irmã ano passado, acho que não sei se eu comentei com você. Não. Ano passado minha irmã foi assassinada pelo namorado, feminicídio. Mas a gente avisou. Cuidado, ele é perigoso, cuidado. Ele não é, parece que é confiável. Mas as pessoas ignoram. Eu não sei o que acontece, que a mulher ignora os avisos, né? E o último aviso ele bateu nela. E aí falou: foi um aviso, sai fora. E quando ela tentou sair, aí vem as ameaças, né? Que você já sabe como é que funciona. Um psicopata age assim, ele se vitimiza, aí depois ele vê que vai perder, ele ameaça. E aí foi nisso que ele ameaçou, que de repente ela ficou com medo de sair. Mas ela também não pediu ajuda para a família, ela não denunciou. Nossa. Porque se ela comenta com alguém da família, de repente tentávamos... Tem uma proteção a mais. Né? Exato. E aí ele, numa noite lá de madrugada, ele a matou asfixiada. Nossa. E aí eu pensei, gente, quantos avisos a gente deu, quantas, né? A gente vem na cabeça da gente, né? A família toda sofreu, a mãe então, principalmente, né? E aí, hoje, eu ainda estou no 3º período de psicologia, mas hoje eu palestro nas igrejas sobre feminicídio. Sim, incentivando as mulheres, eu uso a minha dor para ajudar mulheres. Uma prevenção, Exato. Uma oportunidade de falar, né? De conversar. Porque eu vivi isso. Então eu falo, mulheres, se você sofre em casa algum tipo de agressão, não espere acontecer com você o que aconteceu com a minha irmã. Porque isso é muito... E lamentavelmente acontece todo dia, né, doutora Márcia? Você é advogado, própria, exatamente. Exato, entendeu? Então aí eu vou falar, aí eu vou questionar Deus, aonde que está Deus que não protegeu a minha irmã? Seria justo eu fazer isso? Não. Uma vez que Deus deu vários sinais para ela, uma vez que Deus usou várias pessoas para avisá-la. Então vocês entendem, gente? A gente não pode colocar as desgraças na conta de Deus, né, doutora Márcia? Porque a gente tem que se proteger também, né? Sim. Tem o senso que a gente, o senso crítico, né? Ou você vai ter ali aquele medo natural de se defender, de se proteger, para justamente evitar o pior. Né? Exatamente. Cura hoje